bloco do Antenados na geral, nós estamos debatendo, olha, está sendo muito bom, eu estou aprendendo muito com o debate. Uma coisa que a gente teve certeza aqui, foi diagnosticado, é que sofremos uma perseguição, tudo é taxado em cima dos evangélicos, é colocado em cima dos evangélicos. Porém, quando nós nos apresentamos para a sociedade, para qualquer tipo de coisa social, nós nos apresentamos da mesma maneira também. A gente não se apresenta como cidadão, a gente se apresenta como evangélico, né? Atrás, às vezes, de voto, eu sou representante dos evangélicos. A gente segmenta mesmo para eles. Será que uma mudança de postura, de posicionamento mediante a sociedade mudaria qualquer coisa? Não, André, já era, já está assim, já estamos taxados assim, não tem como mudar. Tomar cuidado para que com essa tentativa nós não violentemos a nossa postura. Isso pode soar camaleônico. Nós somos cidadãos, né, nós somos cidadãos sim, mas antes de sermos cidadãos, nós somos colocados como luz do mundo. Compromissados com Cristo. Aliás, comprometido, porque o compromisso você marca e desmarca, o comprometimento não. Quer ver um compromisso? Você pega o copo do liquidificador, coloca ali dentro a maçã, a banana, a beterraba, a laranja. Ali tem o compromisso de virar vitamina, não tem? Mas se você quiser tirar a banana, você tira, não tira. Mas quando você liga aquele botãozinho e roda tudo ali, aí houve um comprometimento. O compromisso você marca e desmarca, o comprometimento não. Nós somos ou devemos ser comprometidos com Cristo. Então, o cuidado que temos que ter nessa sua pergunta é para que, sendo simpáticos, nós não fomos colocados no mundo para sermos simpáticos. O crente, ele tem que ser antipático, espiritualmente falando. Tá. Cidadão simpático, porque João diz isso, eu já estou falando desde o início. Se possível, tente paz com todos. Vamos ser simpáticos, mas na hora da reverência, não, fica lá. Eu posso querer, porque é um negócio que só é difícil. Como é que você vai entender? Eu quero que uma pessoa da Umbanda vá na minha igreja e se ajoelhe lá no altar. Mas eu não vou ajoelhar no altar dele. Porque para mim, e ele tem que entender isso, se é um modo de pensar, é direito, é o meu direito. É o meu se convidar para pregar lá, tu prega, mas tu nunca convida ele. Então, olha bem, olha como é que é difícil. É difícil. Eu quero que todos os umbandistas vão na minha igreja e se ajoelhem no altar. Eu quero. Mas se ele me chamar para eu ajoelhar no altar dele, eu não vou. Isso é preconceito? Não. Isso é conhecer a verdade que liberta. E aí vou terminar essa parte aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que o diabo te constranger, guarda essa frase. Toda vez que o diabo te constranger, diga não para ele. Mas se ele te desafiar, parte para dentro dele. André, a verdade é que o certo vai sempre ser o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado vai sempre ser errado, mesmo que todo mundo faça. A verdade é essa, a Bíblia, ela tem que ser vivida. Isaías falou que chegaria um tempo em que teria o certo por errado e o errado por certo. Nós estamos vivendo esses dias, então, mais do que nunca, nós precisamos nos manifestar como protestantes. Eu fui chamado pelo Evangelho, cresci, aprendi com tudo que está aí, e vi que só tem um jeito de eu me tornar firme na fé, sendo protestante. E vai ter hora que vai haver um conflito, e vão dizer que eu estou perseguindo, que eu estou contra, que eu sou perseguidor, que eu sou intolerante. Tudo bem, que fale, mas que eu defenda a minha fé. Porque sempre que você quiser defender a fé em Cristo Jesus, você vai ser tido por intolerante por aqueles que não têm a mesma fé que você. Agora, uma coisa é você defender a fé, outra coisa é a sua abordagem, a aproximação. E aí a gente tem que aprender um pouco com o Mestre Jesus. Jesus, quando se aproximava das pessoas, ele se apresentava como o manso e humilde de coração que verdadeiramente ele era. Você deixava de virar a mesa ali não deixava de virar a mesa do templo, mas, por exemplo, quando ele encontra a mulher, a samaritana, você vê que o diálogo de Jesus é atraente. O diálogo de Jesus é para desarmar. Quando Jesus chega a tocar na ferida, até a forma de Jesus tocar na ferida, Jesus vai lá e chama o teu marido. Aí ela fala, Senhor, eu não tenho. Aí Jesus falou, muito bem, você disse bem, porque você já teve 5. Aí Jesus confronta. E o que você tem agora que você mora junto não é seu, pertence a outra pessoa. Veja o que és profeta. Ela sai e faz um alarde na cidade e atrai todo mundo. Quando o povo vem assim, ó, não é pelo que você falou. O que você falou despertou a gente. Agora nós estamos ouvindo dele.
Nós encontramos Jesus fazendo isso em diversos momentos. Mesmo na dor, mesmo sendo crucificado, ele não repreende o ladrão que o ofende, mas em compensação se volta e abre as portas do paraíso para quem estava se rendendo a ele, reconhecendo que ele era rei. Então, eu entendo que a abordagem para evangelismo, a abordagem para salvação, tem que ser uma abordagem inteligente, não Pastor uma abordagem Martins, de confronto. Queria voltar, o senhor falou sobre a questão da vida social, de nós nos apresentarmos socialmente como cidadão. Sim. Isso. Mas como fazer isso se, quando você assume o ministério, né, eu costumo dizer isso lá na nossa igreja, que você perde a sua identidade. Porque a partir daquele momento, a esposa do pastor não é mais a irmã fulana. Ela é a esposa do pastor. A filha do pastor não é mais a filha do pastor. Não é mais a fulaninha. Ela é a filha do pastor. E isso acaba, né, abrangindo até a nossa vida social. Porque quando você vai na escola, buscá-la na escola, quando tem qualquer acontecimento na localidade, que você é conhecido como o ministro daquela região, o pastor daquela região, você é tido como pastor. Então Mas a gente não consegue, a gente sofre isso. Não, mas a gente padece disso. Por quê? Quando a Maria, filha da dona Joana, que é espírita, ela erra, foi a filha da dona Joana que errou. Quando é do seu Geraldo, que é o filho do Geraldo. Mas quando é a família do pastor, pesa primeiro a questão ministerial. O apóstolo Paulo disse assim a Timóteo: todos aqueles que querem seguir a Cristo piamente padecerão perseguições. O crente sério, ele tem que ter em casa um tubo de bálsamo benguê. Passa porque o lombo vai arder, doutor. Está escrito. O coro vai cantar na casa de Inoca, não tem jeito. Porque perseguir o Senhor. A questão da separação, deixa eu só deixar porque o pastor entendo que o senhor falou. A questão da separação é o seguinte, vou dar um exemplo. O pastor César é um profissional do direito, advogado, e as pessoas que procuram o César, lógico, é evidente, ele tem um conhecimento na área evangélica muito maior, talvez, né? Talvez 70% dos seus clientes sejam evangélicos, porque ele milita no meio, é um homem de comunicação e advogado. Mas não está lá, doutor, pastor César de Andrade. Ele, quando se apresenta no tribunal, quando ele faz o processo dele que ele assina, é a profissão que ele exerce. Eu sou profissional de comunicação. Ninguém chama o pastor para gravar, para dublar. Chamam o profissional de comunicação. Quando eu falo essa separação, porque muitas das vezes nós é que invocamos isso. Quando a sociedade te reconhece, é diferente. Por exemplo, no meu bairro, onde eu passo, eu sou chamado de pastor por causa do trabalho que tem. Quando ela chama pastor por reconhecimento, é bom. E não por uma pecha, uma crítica só. Tem uma senhorinha que ela não é nada, ela não é pastora, não é nada, mas ela está há 60 anos morando num bairro. E ela já orou por quase todo mundo daquele bairro. Então, aquela irmã Ezi, ela é reconhecida como serva do Senhor. Ela não tem título nenhum, mas todo mundo, quando dá problema, dá zebra, por causa dos bons. Aí o pessoal fala assim: vai lá, porque há 60 anos a gente crê na oração da irmã Ezi. Há 60 anos ela dá testemunho. Então há essa questão. A questão da credibilidade que você constrói a partir de honrar o nome do Senhor e honrar a sua chamada, honrar a sua vocação, é uma coisa. Nós estamos falando de gente que usa o título para poder... Eu fui financiar um veículo e quando cheguei para a pessoa, ela falou: qual é a sua função? Eu falei: não, eu sou jornalista profissional, sou locutor. Mas você é pastor também, né? Eu conheço você, eu ouço você. Falou: nem bota aqui na ficha que você é pastor, porque os bancos reprovam. 80% dos calotes, entendeu? Pastor da calote. Se apresentou como pastor. Se usou o fato pastor para aumentar a credibilidade. Você não pode usar o que você exerce para aumentar. Ou você tem credibilidade como cidadão, porque você paga, porque você tem bom caráter, porque você fala com todo mundo. Aí as pessoas vão respeitar o que você exerce. Ou então, amigo, tentar levantar a bandeira de Cristo para se dar bem. Tentar tomar a credibilidade. Eu acho que essa é a abordagem errada. Essa é a abordagem errada. Ou você está qualificado ou você não está. Como você falou. Por exemplo, no caso da política, por exemplo. Eu acho que se o cara sobe num altar e usa o título de pastor para dizer que é candidato, entendeu? Eu acho que é um erro muito grande. Porque, na verdade, ele tem que apresentar algumas propostas para a igreja e falar ali como político. Cidadão que é candidato. Exatamente. Entendeu? Só que ele tem um segmento. Só que vivemos num país... Vai pedir voto também, mas vivemos num país... Porque ele vai defender princípios... Mas aí isso aí é o ideal, não é o real.
Que bom que se fosse assim, como o pastor Marcinho falou, que ele não fosse pedir voto na Umbanda. Mas o problema é que ele vai. Nós estamos falando de políticos que são... Mas eu vou além, gente. A gente está falando de política. Ele tem que fazer política como cidadão. Se ele tem proposta, ele vai. Porque enquanto atingir a todo mundo, é onde eu ia chegar. A proposta dele não pode atingir apenas o segmento evangélico. Senão aí o cara estaria legislando em causa própria. Mas isso que eu estou falando. Ele tem que ir na Umbanda. A gente falou o seguinte, ele tem que ir no católico. Evangélico. Isso é perigoso. Não pode ser o prefeito. Cidadão evangélico. Governador evangélico, mas não pode. Durante 8 anos tivemos no nosso município uma prefeita evangélica e que deu banho de democracia, de atendimento. Mas trabalhou para o povo. Ela falou, eu sou não para o evangélico. Ela foi eleita por maioria evangélica, mas assim, a partir do momento que eu tomei posse, eu sou prefeita do povo. Mas aí a gente tem 4 minutos, por isso que eu levanto isso, porque eu já vi situações de pessoas em cargos executivos e, por exemplo, sou prefeito. Aí vai e ajuda. Uma igreja que seja católica do bando, eu não ouço tá fazendo coisa, dá palco, dá som. Aí os crentes vêm e falam mal. Aí começa a perseguição. Não é isso que eu te falo. Não existe opressão nesse sentido? Veja bem, a única intransigência que nós podemos ter é no que tange a reverência. Perfeito. Tá? Como você falou tem que ficar claro. Isso aí tem que ficar claro. Nós somos intolerantes plenamente no que tange a reverência. O evangélico não vai se curvar a Maria, não vai se curvar a Ogum, não vai se curvar ao Xum, não vai. E nem a outro evangélico. Nem outro. Agora, isso não significa, imprensa, você que bota errado aí, que nós não possamos ter boa relação, empregados, amigos na casa um do outro, nada a ver. O grupo que apedrejou essa menina agora aí, isso é xiita, não é evangélico não. O bom repórter, ele se informa primeiro para depois informar. O que se colocou aí evangélicos apedrejaram uma menina, nenhuma igreja batista, Assembleia de Deus, Congregacional, Presbiteriana, Metodista e tantas outras aí que eu poder Nova Vida, iria fazer isso. Então, antes de você informar, esse comportamento. Cuidado para você não deformar no lugar de informar. Se informe antes para depois informar melhor. Vocês acham, temos 2 minutos, que em algum momento nós chegamos a ser opressores, Igreja Evangélica do Brasil, ou não? Só de nós mesmos. É busca de direito de mal entendida. Não, nós somos perseguidos estruturalmente. Jesus disse que nós seremos perseguidos. É a cara do crente. A cara do servo de Deus é ser perseguido nesse mundo. Não somos opressores. Muito pelo contrário, nós somos tolerantes até demais. Acolhedores. Eu quero dizer que a igreja evangélica, ao longo da sua história, sempre foi uma igreja acolhedora. Mal entendida por aquilo que eu falei, na busca do nosso direito, da igualdade, a gente é visto não há quem seja mais tolerante com os drogados do que o evangélico. Ex-presidiários. A igreja evangélica tem uma tolerância com os drogados. Deixa eu falar aqui só uma coisa. Olha, presta atenção aqui. A igreja evangélica é o ferro velho de Jesus. Tudo que é candango tem que estar lá dentro. Tudo que é bagulho, tem que estar lá dentro. Sabe por quê? Jesus disse que ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Então a igreja evangélica tem tudo que é erro. Pastor erra, eu erro, mas tem um cara lá que não erra. Esse é Jesus, anota isso aí. O cabeça da igreja. O cabeça da igreja. A igreja é acolhedora, essa é a palavra que define a igreja. A gente tem 1 minutinho para terminar. Eu sempre gosto de terminar com aquela... o seu término de programa de TV, eu quero que você olhasse pra gente, que fazia antes no seu programa. Que eu fazia. Porque toda vez que eu venho aqui, André, eu gostei tanto porque me reporta e eu gosto. Você poderia terminar assim pra gente hoje. Ponto final no Antenados de hoje, que volta amanhã, não é isso? Se Deus quiser, para terminar, lembrar você que cada dia mais que vivemos é um dia a menos que nos resta viver. Daí a sugestão, que vivamos o dia de hoje na plenitude das suas potencialidades. Um abraço, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Obrigado pela sua presença. José Pimentel, obrigado pela sua presença hoje no Antenados na Geral. Eu que agradeço, tenho a agradecer aos pastores, aos telespectadores. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Pastor Carlos, obrigado pela sua presença. Obrigado, André, obrigado aos pastores. Uma lição aqui mais uma vez, né? A gente aprende muito, sai daqui mais crente, né? E mais tolerante. Sai mais crente daqui de hoje. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e digo o seguinte, ao longo da caminhada cristã, o que eu tenho visto é a igreja abrir não só as portas, como os seus braços para acolher todos. E essas pessoas, se não tivessem a igreja, se não existisse a igreja evangélica, eu vou dizer Brasil, não vou nem dizer mundo, o que seria dos marginalizados, dos jogados, dos drogados, das prostitutas? A igreja é exatamente a porta do céu. Obrigado, seria da minoria. Obrigado pela presença de vocês. Só uma coisa a fazer? Eu saio hoje rouco daqui. De tanto ouvir o Marquinhos Monteiro falar. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver se até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.